Salve, salve. Boa tarde. Aqui estamos. Yeah. Ok, meus amigos. Vamos retomar um dia, eu posso dizer, peculiar lá fora, né? Tá frio, não tá calor, não chove. Um dia peculiar. Mas estamos aí. Deixa eu arrumar aqui. Compartilhar. Ah, Breno, eu não brinco na rua não, cara. Eu tô aqui, ó, ó, desviando, ó. Vem outro, aí mais um, Ai, ai. Oi, Ana Beatriz, diga, que manda. Pro, você poderia tirar uma dúvida que eu fiquei? Isso aqui é de solos. Eu tava fazendo uma questão e eu fiquei com ela. Pode falar. Eu tava fazendo a questão e tava falando da formação do solo pedregoso. E tava falando que é por intemperismo que, tipo, degrada a rocha. Eu pensei que era certo, mas na questão tava errado. Qual era a pergunta exatamente? Eu vou ver aqui no livro, calma aí. Tá. Prof, era a questão 9, da página 156. Uhum. Você quer que E eu a leia? pergunta... Lê a pergunta para mim, mais fácil. Pode perguntar. Eram várias alternativas, tipo, pra gente selecionar quais são as certas. Aí tá falando assim, ó, os solos pedregosos se formam devido à intensa decomposição das rochas gerada pelos altos índices pluviométricos. Que na verdade, assim, tem que ver exatamente o que a pergunta quer saber. Porque o solo ser pedregoso, seria muito pedregoso, que significa que o intemperismo químico, ele não foi muito intenso. Então, um solo mais profundo, o que não é pedregoso, o contrário, chove muito e a chuva vai fragmentando a rocha e vai tornar esse solo mais profundo. Já um lugar de clima mais seco, como o sertão nordestino, tende a ter um solo pedregoso, né? Um solo em que as camadas não foram se aprofundando tanto, porque sem a chuva para realizar o intemperismo, o solo fica muito mais com cascalhos, com pedacinhos de pedras, entendeu? Então tem que ver se a pergunta queria saber o que faz ou o que não faz, né? Tipo, se a pergunta é, explique o que é o pedregoso, né? Por que ele é pedregoso? Aí, se é por que ele é pedregoso, tem que falar das chuvas. Olha, não chove, a ausência de chuvas ou pouquíssimas chuvas, chuvas raras, vão acabar produzindo esse intemperismo. Faz uma coisinha, eu vou deixar anotado aqui, se tiver algum erro do gabarito, aí na outra aula eu mando. Pode também acontecer, porque tanta questão, alguma coisa pode sair um gabarito errado, tá? Aí eu vejo com calma a questão, vejo, leio, e aí eu mando no grupo de vocês qualquer coisa. Se eu não mandar nada é porque tá tudo certo. Aí depois eu te falo o que tá acontecendo. Mas se tiver alguma coisa errada, tá? Qual que é o número mesmo da questão que você falou? É a questão 6, da UFSM, página 156. Então, questão 6, UFSN, solos. Tá, anotei aqui. Pode ser? Eu dou uma olhadinha depois. Aí eu mando Sim, no muito grupo. obrigada. Muito de nada. Bom, amores da minha vida,
Assim, a gente, semana passada, parou em agropecuária, né? E paramos nesse slide aí. Discutimos a formação do Sem Terra, né? O que ocorreu, o contexto, os problemas do campo, né? As razões do surgimento no movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Última coisa que eu expliquei. E no caso, concomitantemente com a criação do MST, os latifundiários não deixaram barato. E se organizaram também. Aí eu montei esse slide, né, chamando de o latifúndio política. Até porque já falamos do Código Florestal, quanto a política influenciou, né, esse componente. E aí você vai fazer um outro comentário. Eu peguei uma charge antiga. Ela está aí, não está nem tão ruim a resolução dela. É uma charge dos anos 80, ela é antiga, né? Retirada de jornal. E está escrito assim na charge, né? A UDR na Constituinte. Aí tem ali o Planalto, né? O Palácio do Planalto, Brasília, vários boizinhos pastando. Aí tem dois sujeitos, né, caricaturados, que são grandes produtores, né? E, ao mesmo tempo, eles estão dizendo, se a gente não conseguir eleger mais umas 50 cabeças, eu rasgo a minha carteirinha de sócio. Então, vamos entender essa charge. O que é o DR, que está aí, né, à esquerda? O DR significa União Democrática Ruralista. União Democrática Ruralista. É como um sindicato que representa os grandes produtores rurais. De democrático não tem nada, gente. Democrático é o nome, mas na prática não há nada democrático no que eles estão fazendo aí. Então, o DR não é um partido político, não é um partido, não é isso. Mas é um nome dado a um grupo que representa os interesses dos grandes produtores. Como se fosse um sindicato, realmente, que une, né, os grandes produtores para discutir suas necessidades, seus pontos de vista, né? E no caso, o que a charge está criticando? Essa UDR, ela foi criada em 85. Então, olha bem, né? Os Sem Terra foram criados, não, aliás, o Sem Terra não. O MST foi criado no ano de 80. Aí, em 85, já quando o Brasil se torna uma democracia, mais uma vez, foi criada a UDR. E em 85, a charge coloca assim, a UDR na Constituinte. Constituinte foi a criação da nossa Constituição. Então, onde a charge está criticando que a elaboração da Constituição de 88 foi influenciada em parte pelos ruralistas, tanto que ele fala na charge, se a gente não conseguir eleger umas 50 cabeças, o que ele quer dizer com 50 cabeças? Deputados que apoiam o agronegócio, né? Eu raso minha carteirinha de sócio. O que adianta eu fazer parte dessa organização da UDR se a gente não consegue tirar algum benefício dela? Então, basicamente é isso, gente. A UDR é um grupo, né, um sindicato rural, patronal, dos patrões, né, dos grandes proprietários. E esse grupo foi muito influente na elaboração da Constituição de 88. E ajudou, obviamente, a Constituição no sentido de oferecer benefícios para os grandes produtores rurais. Curiosidade, um dos criadores da UDR foi o atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que é médico. Até hoje, esse Ronaldo Caiado, ele é oposição ao governo Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro para ele ser eleito, o Ronaldo Caiado. Mas hoje ele se coloca como oposição ao Bolsonaro, porque ele é médico, ele acha que ele defende o isolamento social, né? E olha que curiosidade, esse Ronaldo Caiado, que é um médico, atual governador de Goiás, ele também é produtor rural. Então, na época era deputado federal, o Ronaldo Caiado, e ajudou a criar o DR, hoje governador de Goiás. As coisas não mudam, né, gente? As coisas não mudam. A UDR ainda existe. Ela ainda existe. Apesar de você não ouvir falar dela.
mas é um grupo que ele ainda existe. Ele chegou a um momento a desaparecer, a perder a sua força, mas retornou. Ficou uns 2 anos extinta, nos anos 90. Mas ainda existe essa UDR. E, ao mesmo tempo, eu coloquei para vocês o símbolo, né, da Frente Parlamentar Agropecuária. Eu vou colocar no chat, tudo bem? Cadê o chat? Chat, aqui, ó. Tá aí, ó. Frente Parlamentar da Agropecuária. Ou Agropecuária, simplesmente. É que acabei juntando o parlamentar com o da, na hora de digitar, né? Parlamentar separado da Agropecuária. É a bancada ruralista. Olha só quantas pessoas fazem parte disso, gente. 40% dos deputados da Câmara, quando fala Câmara, são os deputados federais. Então, quase metade fazem parte dessa frente parlamentar da agropecuária. E 1/3 dos senadores também fazem parte. Quem são esses? São deputados e senadores que apoiam, né, o agronegócio. Sendo que muitos deles são produtores rurais. São fazendeiros, de verdade, né? Então, essa frente parlamentar é um grupo criado em 96 ainda, que reúne esses deputados e senadores. Então, qualquer lei, qualquer medida que favoreça esses grandes agricultores, essa frente parlamentar, obviamente, ela vai se colocar. Quer ver um outro exemplo curioso? Né? A frente parlamentar, ela com certeza, ela foi apoiadora da eleição do governo Bolsonaro. A frente parlamentar, ela apoiou. Porém, hoje, eles estão em conflito com o governo Bolsonaro. Por que eles estão em conflito com o governo Bolsonaro, gente? As especulações contra a China. A China é o maior comprador do Brasil, de soja, de carne, né? E então qualquer medida contra a China atrapalha esse grupo, né? Então, ainda que esse grupo tenha ajudado, apoiado a eleição do Bolsonaro, hoje eles estão em atrito por conta do grande interesse que esse grupo tem em manter boas relações com os chineses. E o núcleo mais duro do governo Bolsonaro, ele se coloca inimigo, né? Ou melhor, coloca a China como seu inimigo. Então, a frente parlamentar, ela não gosta disso. Porque você começar a entrar em rota de colisão com os chineses, para esse grupo é pior. Porque a China é um grande comprador. E se a China, que é um grande comprador de gêneros agrícolas do Brasil, muda de ideia, vai buscar outros fornecedores, esse grupo vai sair perdendo. Então, hoje há uma ruptura, em parte, né, não total, mas em parte, dessa frente parlamentar com o governo atual. Sobretudo nesse combate aí, nessas ideias ligadas a demonizar os chineses. Que é um discurso pronto, né? A culpa dos problemas é a China, né? Antes da Covid-19 já acontecia. Então, isso acaba, né, interferindo. Mas aí, meus caros, seja criativo agora, para poder encerrar esse slide aí. Qualquer lei ou qualquer projeto de lei que envolva indígenas, que envolva agrotóxicos, que envolva reforma agrária, essa frente parlamentar ela vai se colocar. Eles não vão querer, por exemplo, aumentar assentamentos de sem terra. Não vão querer aumentar terra para índio. Vão querer favorecer todas as maneiras possíveis o agronegócio. Por isso que qualquer projeto de lei, em temas como índios, meio ambiente, enfim, qualquer tema correlato à agropecuária, essa frente ela vai atuar para tentar favorecer o agronegócio. Por isso, gente, o MST foi criado, sim, importante, é um marco importante. Mas os pecuaristas, grandes agricultores, estão organizados, tá? Muito mais e tem muito mais poder, como vocês podem perceber. Tá? Beleza? E ainda dentro do tema do grande agricultor, eu coloquei um mapa cujo título é Posses e Grilos. É importante você diferenciar essas duas coisas, o que são posses e o que são grilos. De cor amarela estão as posses. O que é uma posse? Você simplesmente ocupa um espaço que não é seu. Você tomou posse. Ponto.
Isso vale para grande, vale para pequeno, vale para médio. Então, cada bolinha amarela desse mapa são posseiros, aquele que toma posse de um lugar. Em geral, terras públicas, né? Ou ainda terras improdutivas, que têm dono, mas são improdutivas. Então, nesse grupo de posses, entra qualquer tipo de produtor. O pequeno, o médio ou o grande. Que é simplesmente você ocupar um espaço e começar a produzir nesse espaço. Então, esse é o posseiro, que toma posse. Grilo é outra coisa, gente. É a falsificação de títulos de posse da terra. Então, você ocupa um lugar irregularmente e falsifica um documento que comprova que a terra é sua. Pequeno agricultor não faz grilagem, gente. Quem tem poder político e econômico para fazer grilagem são os grandes produtores. Então, de roxo, essas bolas roxas no mapa são as grilagens, ou grilos, como está aí no mapa. Mas, repito, grilagem você ocupa e falsifica um documento para comprovar que a terra te pertence. E, no caso, para ter capacidade econômica de realizar a grilagem, tem que ser um grande produtor. Dá para fiscalizar, gente. Com drones, até você começa a recolher imagens para ver se essa fazenda está aumentando de tamanho, em quanto tempo ela aumentou de tamanho, e de onde veio esse documento, qual a procedência desse documento. Mas até você punir os grileiros, isso é um caminho burocrático, e já vimos como é difícil punir um grande agricultor, né? Por todo o aparato jurídico, político que eles têm em mãos, é mais fácil excluir um índio do que punir um grande produtor. Mas grilagem significa isso. Então, você pode concluir assim, as grilagens também representam uma causa da exclusão no campo. É uma causa. Se te perguntarem isso, aponte por que o Brasil tem tanta exclusão no campo, tem tanta violência, enfim. Problemas rurais, né? Uma das causas são as grilagens. Porque a grilagem ela acaba sendo uma maneira de uso do poder, né? A terra como poder e você vai ocupando e falsificando os títulos. Gente, é fácil fazer isso para quem tem muito poder, né? Você vai num cartório, você cria um documento e consegue um carimbo e modifica a data desse carimbo, né? Ah, essa terra está na nossa família há mais de 100 anos, há mais de 50 anos, há mais de X anos. Então você falsifica um documento de posse da terra, de compra e venda. Ah, não, mas eu comprei essa terra aqui de um vizinho que se mudou, está aqui o documento registrado sobre... Então, muitas vezes você acaba tendo um caminho fácil para esses que têm uma estrutura econômica mais elaborada para falsificar esses documentos. Diga, Felipe, levantou a mão. Oi, oi. Oi, professor, boa tarde. Oba. E quando, tipo, o cara compra o documento falso, mas, tipo, ele não é um grande proprietário, ele é um médio produtor, e ele não tem conhecimento. Não, Como chama isso? Não é grilagem? não. A grilagem é quando você propositalmente aumenta seu território. Você propositalmente quer aumentar o seu espaço. Você tem um sítio, uma fazenda, aí você aumenta, literalmente, você pega a fronteira daqui e põe para lá. Você aumenta a sua fazenda. Agora, se você aumentou a sua fazenda, tem que provar de onde veio esse aumento. Então, se é um aumento irregular, tem que fazer de conta que já era seu, que você não quis colocar a cerca ali porque, enfim, você não tinha noção. Ah, mapeamos o tamanho real da nossa fazenda e percebemos que ela é um pouquinho maior. E temos um documento que comprova isso. É a falsificação disso. Então, não é você comprar um terreno irregular. É o teu próprio terreno ser aumentado irregularmente. Isso é grilagem de terras. E isso de comprar o documento irregular tem nome ou não? Não. Não. Agora, qualquer tipo de manobra, você falsificar uma escritura é crime. Uhum. Claro, tanto na cidade quanto no campo. Mas é incomum acontecer o que você falou. É mais comum, de fato, que ninguém quer perder terra. Ninguém quer perder, só quer ganhar, né? Então, o mais comum é aumentar o tamanho da propriedade falsificando os documentos para tentar comprovar. Por isso que eu falei, comprova que chegou antes do índio. Como que fez isso? Historicamente é impossível chegar antes do índio, mas eles conseguem provar. Diga-se, Samuel. Oi, boa tarde, professor, tudo bem? Olá.
Eu fiquei com um pouco de dúvida na posse. Eles se apropriam da terra para produção ou é às vezes tipo só quero mais um pedaço de terra para lazer mesmo? Eles pegam assim. Depende, cara. O pequeno que toma posse, toma para produzir, tá? O grande que toma posse nem sempre é para produzir. Ele pode só tomar posse, como nós falamos na semana passada. Você adquire terra como reserva de valor. Que a terra rende, né, ao longo do tempo. Você nunca perde dinheiro, você só ganha. Então, varia, depende do objetivo e do tamanho da propriedade. Acho que os pequenos é por sobrevivência, então eles produzem. Os grandes nem sempre, cara. E a posse é sem a documentação, né? E isso é, Ah, tá, exatamente. A boa. posse eu entrei e ponto. Alguém pode bater na minha porta, ó, você tem que sair. Lembra dos despejos que nós vimos na aula passada? Você é despejado, você não provou que a terra é sua, Sim. você vai ser despejado. Tá? Agora, já a grilagem, você toma posse ou aumenta a sua propriedade e falsifica a documentação. Tá bom, então, obrigado. Nada. O nome ainda é um nome que vocês vão usar, apesar o objetivo de usar esse nome grilagem, porque lá no século XIX, vocês devem conhecer essa história, né? Colocavam grilos dentro de gavetas com os papéis. Aí as fezes dos grilos deixavam papel amarelado, com aspecto antigo. Então, é assim que se fazia antes dos cartórios que temos hoje em dia, né? Então, lá no fim do século XIX surgiu essa técnica, né? De deixar o papel envelhecido, para provar, não, esse documento aqui é antigo, ele mostra que essa terra é antiga e tal. Então, falsificavam dessa maneira, né? Deixar o papel com aspecto antigo. Daí veio o nome grilagem. Os grilos tinham esse papel, né? As fezes amarelavam os papéis. Hoje você não precisa nada disso. Você vai num cartório, enfim, corrupção, né? Se baseia em corrupção. Olha, eu vou mudar um pouco o tema. Eu preciso ir para a fronteira agrícola, que é um tema que cai bastante. Cai muito, aliás, viu? Cai bastante mesmo. E eu coloquei 2 mapas para vocês. Atenção. O mapa maior aqui embaixo do Brasil, o que dá um zoom, na verdade, perceba que tem aí de cor vermelha, né? O chamado Arco do Desmatamento. É assim, a palavra fronteira, que está aí no slide, fronteira agrícola, o que é fronteira? É o último lugar que você conseguiu praticar alguma atividade. Se é fronteira agrícola, é o lugar mais recente do Brasil onde se faz agricultura. Certa vez a Unicamp, gente, colocou uma pergunta de segunda fase. Difícil, para quem nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? A Unicamp perguntou assim, define economia de fronteira. Tem aluno que não sabia nem por onde começar. O que quer dizer economia de fronteira? Uma coisa que fica na fronteira de um país com outro? Não, não é isso. Economia de fronteira seriam as atividades econômicas realizadas em áreas pioneiras. Pensa no seguinte, ó, coloca no seu caderno assim, uma flechinha, né? Fronteira tem a ver com pioneirismo. Quem chegou primeiro naquele lugar. Quem chegou mais recentemente também naquele lugar. Então, quando eu falo fronteira agrícola, quer dizer o seguinte, é a última região do Brasil onde a agricultura conseguiu se expandir. Então, ela tá andando, né, a agricultura, ela não para. Ela está se movendo. Então, esse mapa é uma fotografia. O último lugar do Brasil onde o agronegócio se expandiu, você vai chamar de fronteira agrícola e está nesse mapa aí, com a cor vermelha. Não precisa decorar estados, não vejo necessidade. Mas olhando no mapa, é entre o centro-oeste, o norte e o nordeste. Porque está pegando o Pará, está pegando o Mato Grosso, né? Está pegando, por exemplo, um pedacinho até do Maranhão, que fica no nordeste. Então, em regiões brasileiras, essa fronteira ela fica no final do centro-oeste, indo em direção da região norte, indo para a Amazônia. Está pegando já a Amazônia, tá, gente? A Amazônia legal está aí. Mas também essa curvinha da fronteira agrícola já está pegando um pedacinho do Nordeste brasileiro também, como o Maranhão, que está aparecendo aí nesse mapa. Para quem quiser explicar a partir de domínios naturais, é legal também. Entre o Cerrado e a Amazônia. Então, olha como essa questão pode cair de formas diferentes. Atenção aí. Regiões brasileiras. Entre o Centro-Oeste e o Norte.
tendo o Nordeste ali já apontando um caminho. Domínios naturais entre o Cerrado e a Amazônia. O Cerrado nordestino, né, tá pegando aí também. Então, a pergunta pode ser elaborada por várias razões aí, por vários caminhos. Então, estou apontando aqui um caminho, tá? E ela tem uma consequência, né, gente? O desmatamento. Então, esse arco do desmatamento está mostrando exatamente uma consequência da expansão da fronteira agrícola. O Cerrado, eu vou explicar Cerrado mais adiante para vocês, está sendo fortemente impactado por isso. E muito rapidamente o Cerrado está sendo desmatado. A Amazônia, ela é muito grandiosa, não parece. Ela sofre também. É que o tamanho da Amazônia é tão enorme e é tão difícil ocupar a Amazônia que ela resiste um pouquinho melhor. Mas o Cerrado está sendo degradado muito rapidamente, principalmente em razão da fronteira agrícola. E o mapa à sua esquerda, eu coloquei um exemplo. A soja. Né? Quer dizer, a soja, olhem bem o mapa, ela começou do sul e foi em direção do norte. Então, esse é o caminho da soja. Começou pelo sul do Brasil e foi em direção do norte. O Brasil foi o primeiro país do mundo a tropicalizar a soja, plantar soja em clima tropical. Somos o primeiro a fazer isso, lá nos anos 70. Eu expliquei isso sabe quando para vocês? Em população. Lá no vetor ainda. O vetor, lembra do vetor? Tá lá. Eu expliquei isso lá para vocês. Migrações. Sulistas, lembram? Que vão para o centro-oeste e depois vão para a Amazônia para fazer agropecuária. Então a soja seguiu esse movimento dos sulistas. Então os agricultores foram migrando do sul para o centro-oeste e depois do centro-oeste para o norte. E a soja, originalmente, é de clima temperado. O Brasil ele acabou adaptando, até geneticamente, a soja para poder plantá-la num clima mais quente, um clima tropical. Então é aí que o mapa está destacando. Né? Esse mapa está levando até 2006, né? Tem 14 anos, portanto. A soja foi além do que está aí no mapa, foi mais além do que está aí já. Tá? E tem um lugar novo, Matopiba. Para quem nunca ouviu falar, é a junção de 4 estados, né? Ma de Maranhão, To de Tocantins, Pi de Piauí e Ba de Bahia. Então, Matopiba seria uma região entre esses 4 estados que seria a novíssima fronteira agrícola. Imagina o último lugar que você vai destacar que a agropecuária está se consolidando. É o Matopiba. E é cerrado também, é uma área de cerrado, um pouco mais seco na região nordestina, mas dá para plantar. O que está indo para lá? Adivinha? Pecuária e soja. Sempre essa dupla, né? Principalmente, pecuária e soja. E não é os estados inteiros. Não são os 4 estados inteirinhos. Mas é uma parte onde há cerrado, vegetação do cerrado, entre esses 4 estados. Esse é o Matopiba. Terras mais baratas, né, gente? Se você chega depois, num lugar mais afastado, são terras mais baratas que estão sendo ocupadas por pecuária e pela soja. Eu já vi vestibular que colocou, ao invés de Matopiba, Mapitoba. Mudou a ordem, mas tanto faz, é o mesmo lugar, tá, gente? Matopiba, Mapitoba, Tomapibá. Não, eu estou inventando. Mas Matopiba, Mapitoba é o mesmo lugar aí. Então, é a novíssima fronteira agrícola. É uma área nova, recente, que está sendo ocupada pelo gado e pela soja também. Então, só para você acrescentar na ideia de fronteira agrícola, o Matopiba. Olha só, um dos temas favoritos dos vestibulares. Não sei por quê. Agrotóxicos. Cai muito. Cai bastante. Esse mapa, ele mostra utilização por municípios, né? Então, a cor mais aí escura, marrom, estados e áreas que usam muito mais os agrotóxicos. É bem curioso, né? Porque o Brasil é o campeão mundial dos agrotóxicos. É o país do mundo que mais usa agrotóxicos. Disparado. É o Brasil. É o Brasil.
O agrotóxico, ele é usado para matar, né, pestes, né, insetos especialmente, e também ervas ou qualquer outra vegetação que possa atrapalhar o teu cultivo. Então existem os pesticidas, que matam, né, os insetos, os pesticidas, e os herbicidas, que vão retirar qualquer tipo de vegetação rasteira ou que gruda nas plantas, enfim. Então, esse é o papel dos agrotóxicos. Por mais que você invista neles, você tem um ganho de produção, né? Você produz mais. Você aplica você gasta um dinheiro enorme com eles, mas tem um retorno rápido. E o Brasil é o campeão mundial dos agrotóxicos. É o país que mais utiliza já tem um certo tempo. Quais as consequências? É o que eles perguntam normalmente. Contamina a água, né? Contamina os solos, porque vai chover. A chuva vai pegar o agrotóxico e vai fazer ele penetrar no solo, né? Então isso vai contaminar o solo, vai contaminar a água, o lençol freático provavelmente, e os rios. Então é um processo rápido, inclusive, né? Choveu, vai infiltrar e vai contaminar. Sem contar o próprio produto, né? O próprio alimento vai ficar contaminado também. E então uma contaminação geral que acontece do solo, da água, dos rios, né? E as leis cada vez mais favorecem os agrotóxicos, ao invés de evitar o seu uso, né? É uma pena. Vamos lá, Breno e Isa. Primeiro, Breno. Oi, Brenão, pode falar. Oi, professor. Oi. O Brasil liderando a utilização de agrotóxicos, por que ele também é um país que exporta muito? Isso não mancharia o papel de exportação do Brasil? Depende do mercado, né? Por exemplo, os mercados que consomem a soja do Brasil não se importam com esse uso intenso de agrotóxicos, né? Se você vai usar a cana-de-açúcar para fabricar álcool, etanol, a gente não vai ingerir esse etanol, né? Não é um alimento exatamente. Então não vai haver muitas restrições. Então, o maior desafio seria a população brasileira cobrar o não uso dos agrotóxicos, o menor uso possível, porque você consome veneno. Agrotóxico é veneno. E ponto. Né? Agora, se você pensa direitinho, né? E a produção orgânica? Então, a produção orgânica ela é mais lenta. E por isso que é mais caro o alimento que é orgânico, né? Porque demora mais para crescer, demora mais para você ter o produto. Ele é suscetível às pestes, então rende menos. Por isso que você vai em qualquer supermercado, né? E você vê que o produto orgânico ele é bem mais caro normalmente, ainda que não use uma matéria-prima, né? Não use um insumo, na verdade, que é o agrotóxico, porque demora mais para a planta crescer, enfim, você tem um gasto menor, mas um ganho muito menor também. Então, é mais ou menos isso. Quem deveria protestar, quem deveria se impor contra os agrotóxicos é a sociedade brasileira, né? Agora, eu vou colocar no chat, Breno e todos, assim, eu imagino as provas que vocês vão prestar. O Enem, a FUVEST, a Unesp, a Unicamp, elas não prezam por memorizar nome de lei. Eles vão colocar o nome da lei até na prova. Você não precisa decorar nome de lei, tá? Agora, eu vou colocar aqui duas coisas para vocês, olhem só. Há 2 projetos no Congresso. 2 projetos. Coloquei no chat e vou ler o nome do projeto e vou explicar. A explicação que é importante. O projeto de lei 6299/02, ele quer facilitar que novos agrotóxicos sejam aprovados. Meus amigos, olhem como é tenso. Olha como é tenso essa situação. Quem hoje em dia aprova um agrotóxico é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa está ligada ao Ministério da Saúde, que atualmente está sem ministro, né? Estamos com ministro temporário em plena pandemia. Ai, ai, ai. Mas enfim, gente. Hoje em dia, quem aprova ou não um novo agrotóxico é o Ministério, órgãos ligados ao Ministério da Saúde, a Anvisa.
Agência Nacional de, vou colocar aqui no chat, né, para quem não pegou, Anvisa, está aqui no chat. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse projeto 6299 quer passar essa atribuição para o Ministério da Agricultura. Quer dizer, o agropecuarista que está ligado ali ao setor econômico, à agricultura, é que vai decidir se aprova ou não agrotóxico. Que negócio é esse? Eu sei, é a piada pronta, de mau gosto. Mas os deputados também prestes a aprovar. Aliás, os deputados já aprovaram, é o Senado que agora vai analisar o projeto. Tenso. Muito tenso isso. Então, eles querem aprovar com mais rapidez novas substâncias, novos agrotóxicos. Só que tem um outro projeto, chamado Projeto de Lei 6670/16. Depois da barra, gente, é o ano que o projeto foi criado. Então, o primeiro é 2002 e o segundo é de 2016, tá? Ele quer criar uma política nacional de redução de agrotóxicos. Então, eu sei que vocês vão torcer o nariz, mas somos uma democracia. Os projetos estão aí. Há um projeto para facilitar o uso e há um projeto para tentar reduzir o uso de agrotóxicos. O primeiro projeto já passou pelo Congresso, já passou pelos deputados. Faltam os senadores e o presidente da República, né, para o projeto ser aprovado. Já o segundo ainda não foi votado no Congresso. Então, aí estão os dois projetos. A Aline me perguntou, vantagem aprovar novos. Esse grupo, ele entende que ainda, na cabeça desse grupo que defende os agrotóxicos, Aline, há barreiras para usar agrotóxicos ainda. E eles acham que se promoverem uma facilidade para usar essas novas substâncias, o produto vai ter uma vantagem, porque você vai, de repente, poder... chegou lá um novo tipo de praga na tua plantação, e é difícil controlar essa praga, é muito difícil. De repente surge um remédio, um veneno novo, né? E o produtor pensa, eu quero logo usar esse novo veneno para poder me livrar dessa praga, dessa peste e continuar plantando. O pensamento é esse. Esse é o pensamento. É um pensamento que despreza o meio ambiente, despreza a sociedade. Ele pensa só no ganho econômico. Matar todas essas pragas e fazer com que a produção ela continue mais dinâmica, mais veloz. Esse é o pensamento. Tá? Se vocês, por exemplo, quiserem uma alternativa, aproveitando a pergunta da Aline, porque o vestibular também pensa assim, né? Ele aponta o problema, ele quer uma alternativa. Tem uma alternativa. Você vai chamar de agroecologia. Estou colocando aqui no chat. Eu vi as mãos levantadas, tá, gente? Agroecologia. Tá aqui. Agroecologia é você realizar uma agricultura levando em conta todo o meio ambiente. Então você preserva a água, você preserva os solos, você não usa nenhum agrotóxico. Não é somente ser orgânico. A agricultura orgânica é aquela que não usa agrotóxicos. Isso é orgânico. A agroecologia é você realizar a agricultura levando em conta todo o equilíbrio do meio ambiente. Então, por exemplo, se tem uma formiga que ela acaba atacando a sua plantação, você planta ali alguma erva, alguma coisa que vai atrair essa formiga. Então, isso é agroecologia. Você não vai modificar radicalmente o ecossistema. Você leva em conta o equilíbrio desse ecossistema para fazer sua agropecuária. Você pensa na água, você pensa no solo, você pensa nos animais, você pensa em tudo. É um pensamento holístico. Holístico quer dizer tudo. Você pensa em tudo. Tá? Uma palavrinha legal para usar, né? Holístico. Com H, coloquei no chat. Então você pensa em o meio ambiente no total, de maneira holística. Né? Um pensamento holístico. Então pense em todos os segmentos. Tudo. Água, solos, relevo, animais, vegetação. Eu tento equilibrar tudo isso para fazer a minha agropecuária. Então, é uma alternativa ao uso intensivo de agrotóxicos. Mãos levantadas. A primeira foi da Isa. Oi, Isa, pode falar. Oi, Gil, boa tarde. Oi.
Eu queria te perguntar uma parte que, assim, tem um registro especial temporário dos agrotóxicos que eles passam pela Anvisa, e daí acontece a classificação, e muitos deles podem ter componentes que são considerados cancerígenos. Como que nisso a Anvisa consegue meio que passar por cima da lei e colocar no mercado como se fosse algo tipo natural, mesmo com a maioria de outros países do mundo não aceitando isso? Tipo, eles fazem uma emenda constitucional Não. para poder entrar? Na verdade, há trâmites burocráticos e legais para essas novas substâncias. O que ocorre é que, de repente, a FAO, que é a Fundação para a Agricultura da ONU, ela pode até apontar um caminho sobre substâncias, sobre o que pode e o que não pode. Só que a FAO, ela não regula, no sentido de proibir um país de usar certa substância. Cada país tem autonomia e liberdade para permitir ou não esta ou aquela substância. No caso do Brasil, a lei já é permissiva, demais. A lei já é permissiva, com certeza. Se usamos tantos tipos de veneno que são proibidos em outros lugares, é porque a nossa lei já é permissiva. Mas para um grupo específico, há um pensamento que não, que ainda tem muitas restrições, né? Então, por isso que eles querem trocar de lugar, sair da Anvisa e colocar no Ministério, mas é uma emenda constitucional, né? Vai ter que mudar a Constituição. Essa é a ideia deles, tá? Para não virar algo inconstitucional. Então, vão ter que fazer uma emenda para tirar da Anvisa esse poder. E abre um precedente bastante perigoso, porque se não é uma pessoa da área da saúde que vai analisar uma substância que pode provocar mal à saúde humana, se você começar a seguir esse tipo de pensamento, então você vai trocar ministros, ministérios e competências de órgãos de uma maneira assim totalmente sem critério. Aliás, há um critério, né? Negócios. Mas então, até caberia uma reação da sociedade também. Olha, não aceitamos essa medida, não aceitamos, queremos ter certeza do que consumimos, né? Mas se tem tantos temas mais caros à sociedade brasileira, violência, né? Racismo, que não tem uma entrega da população protestando em relação a esses temas, é difícil imaginar que o tema dos agrotóxicos vai entrar em pauta de movimentos maiores. Há movimentos sociais, há ONGs que tratam do assunto, claro, mas não tem um peso muito grande, né? Felizmente. Mas é por isso que eles querem mudar a Constituição, para poder aplicar uma nova regra de liberação de agrotóxicos. Triste. Ana Beatriz. Oi, Ana Beatriz. Prof, eu não sei se você já chegou a ver, mas esse ano teve um projeto da Febrace que foi aprovado, que é o agroatóxico. Não, é o agroatóxico, E neles eles desenvolveram uma substância totalmente orgânica, 100%, que não causa mal à saúde. E substitui o agrotóxico totalmente. E como é na Febrace, e foi, teve um artigo publicado pela USP, é capaz deles colocarem na prova? Isso ou não? Comparando? Eu acho que citá-lo é muito específico. O que talvez eles podem te cobrar numa prova, no campo de alternativas. Tá, criticamos agrotóxicos. Você pode dizer, olha, existe agroecologia. As substâncias que são biodegradáveis e que podem ajudar a combater pragas e pestes. Há estudos sobre isso, ponto. Agora, cobrar um nome, cobrar uma descoberta em especial, ainda mais, viu, Ana, vou ser bem honesto com vocês todos, já que eu não me censuro a falar de vestibulares, eu só sou polido para falar num ano tão confuso. A Unicamp, a Conveste, né, que organiza a prova da Unicamp, divulgou semana passada como vai ser o seu vestibular, né, em relação à data, em relação a... E eu li, gente, com muito cuidado. E a Unicamp deixou claro uma coisa que eu já imaginava. Não foi com essas palavras que a Unicamp fez, mas ela colocou algo do tipo: sabemos da condição atual do Brasil, que muitos estudantes não estão tendo aulas, ou tendo aulas pela metade, ou aulas muito simplificadas. Então, o vestibular vai levar isso em conta. Onde eu quero chegar? A Unicamp diz que vai colocar questões
que cobrem mais habilidades e não conteudismo muito intenso, levando em conta que muitos não estão tendo conteúdo. Vocês estão num grupo pequeno, né, privilegiados, vamos dizer assim, que estão tendo aulas num ritmo quase ou até igual às aulas presenciais. Eu, particularmente, estou explicando tudo, não estou deixando nada para trás. Tudo que eu explicaria na aula presencial, eu explico agora. Não é a mesma coisa, não defendo o ensino à distância, mas o conteúdo que eu estou passando para vocês é igual. É a mesma quantidade, os slides, o material, está tudo aí. Mas a maioria não tem isso. E então a Unicamp não pode montar uma prova para o aluno do vetor, né? Ou de outros cursinhos que estão tendo aula. Ela tem que montar uma prova que englobe a grande maioria. E não é só a Unicamp que vai fazer isso. A Unicamp ela é vanguardista, ela sempre se coloca primeiro. Com certeza o Unesp, o USP, o Enem, mais ainda, vão levar tudo isso em conta. Então, dificilmente vai aparecer uma questão, até em segunda fase, que vai cobrar um detalhe de vocês. A tendência é cobrar algo mais geral. Que um aluno que não teve a capacidade de estudar esse ano, que não tem acesso a conteúdos, ele vai poder, né, acompanhar e fazer essa prova de maneira mais justa possível. Por isso que eu acho que vocês estão numa vantagem enorme, tendo aulas, desde que parou, né, o isolamento social começou, aliás, vocês estão num ritmo de aula. Pá, 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 pá. Então vocês estão tendo tudo, mas a maioria não tem. Então as provas estão levando isso em conta. O que é bom para vocês, eu imagino, porque vocês estão tendo um privilégio de ter as aulas, a maioria não está tendo. Né? Eu sei que é elitista falar desse jeito, né? Eu assumo a minha fala, não que eu defenda o elitismo, mas está acontecendo, é real. Né? Então, eles no máximo vão perguntar, Ana, voltando à sua pergunta, aponte um caminho. E não a necessidade de você saber aquela descoberta que foi apresentada, porque a USP divulgou. Ele pode ter colocado anunciado isso, como forma de trazer o tema. Mas você não vai ter necessidade de memorizar tantos detalhes assim. Tá bom? Mas no caso, se tiver uma questão de segunda fase e pedir se é possível a substituição, eu posso dar como argumento? Eu prefiro que você vá para a agroecologia. Ok. Porque o corretor da tua prova, ele pode conhecer. Só que assim, eu já corri segundas fases. A gente não pode abrir demais a pergunta. Tem um gabarito. Eu tenho um gabarito. Eu tenho que fazer... E pergunta assim, aponte, né, uma forma, aponte um caminho. Fica muito aberto. É ruim montar uma questão assim, porque ferra o corretor. O corretor da questão vai ter que levar em conta um monte de respostas diferentes. Então, em geral, as perguntas já fecham um pouquinho mais. Para não acontecer de... imagina, você não, Ana Beatriz, mas um estudante vai lá e estudou um exemplo lá em Pernambuco, onde a Federal de Pernambuco encontrou uma fórmula para fazer... Aí o cara põe isso na prova. E o corretor nunca ouviu falar nisso. Vai ter que pegar o Google para saber se o aluno está certo, se o candidato está certo ou não, não dá. Então, acho que a própria pergunta vai ser elaborada de uma maneira para fechar mais o assunto. Tá? Ok, para evitar, obrigada. Imagina, para evitar problemas. E ainda, pensando em modificar, né, a produção, transgênicos. É um tema que a biologia pergunta também. Então, eu farei o seguinte comentário aqui. Eu vou explicar transgênicos pelo viés da geografia. A biologia tem o seu viés de análise e isso também cai em biologia. O alimento transgênico, todos sabem, é aquele que é modificado em laboratório. Sementes são modificadas. Né? Por que se modifica em laboratório? Para que ele seja mais resistente a um agrotóxico, para que essa produção lá renda mais um certo tipo de clima, enfim, para que ele seja mais forte frente a uma seca. Então, o transgênico é você modificar geneticamente por alguma razão. E olha só que loucura. A maior razão que a gente vê no Brasil é uma venda casada. A mesma empresa, gente, fabrica o agrotóxico e fabrica a semente. E vende os dois. Eu vendo uma semente geneticamente modificada que suporta mais o uso daquele agrotóxico. Ora, se você já vai manipular essa planta, essa semente, por que não manipular para que ela elimine ali alguma substância que vai inibir as pragas? Mas não. Eles criam um alimento geneticamente modificado, né? Uma semente modificada, e ao mesmo tempo vendem um veneno. A minha semente resiste mais ao veneno. Qual veneno? O que eu mesmo vendo. Então, é uma prática que leva aos oligopólios.
esse assunto é um assunto bom para cair nos vestibulares, porque a gente pensa muito na agricultura e meio ambiente, que são temas importantes, ok. Mas eu quero que você, eu vou colocar no chat, né, um comentário que trata do seguinte: poucas empresas controlam a produção de sementes do mundo, poucas. Eu vou até colocar aqui no chat exemplos, ó, tá aqui, sem acento mesmo, tá aí. Oligopólios, Cargill, Bunge, Bayer, Monsanto, são poucas empresas, são poucas mesmo, que controlam a produção de sementes e controlam a produção de adubos, fertilizantes. Qual o risco a gente corre, gente? Você exclui de novo o pequeno produtor, que não vai ter acesso a esses produtos. Então, a semente capaz de produzir mais é a semente transgênica, modificada em laboratório. Quem tem acesso à semente transgênica? Os grandes produtores. Então, o que está acontecendo? Os pequenos, que já sofrem em diversos aspectos, são ainda mais excluídos. Porque são oligopólios, né? São poucas empresas que controlam a produção de sementes, de adubos, fertilizantes do mundo. Coloquei algumas dessas aí no chat. E tem poucos outros exemplos. São poucas empresas realmente. E uma compra a outra. Tem isso também, né? A empresa grande acaba comprando a menor, a concorrente, e vão criando os oligopólios de indústrias ligadas a insumos agrícolas. Você monopoliza sementes. E no mundo com tanta fome, o acesso às sementes, às boas sementes, é cada vez mais restrito. E os que não conseguem ter acesso a esses produtos passam fome. Ou não conseguem concorrer com os médios e grandes produtores. Então, esse tema, nem todo candidato se apropria dele. Porque todo mundo vai muito para o meio ambiente, que é um tema bom, claro, mas é bom olhar o lado do capitalismo, que oligopólios é uma prática dentro do capitalismo. E oligopólios no setor agrícola gera fome no mundo, concentrando renda por concentrar também nos insumos, as sementes no caso. E vejam só o Brasil. É o segundo país do mundo que mais usa, que mais planta transgênicos. É impressionante, porque os Estados Unidos está bem na frente do Brasil, até porque eles comem qualquer coisa, né? E o Brasil vem em segundo lugar. Mas difícil chegar perto dos Estados Unidos, mas a Argentina, que é o terceiro, está bem abaixo do Brasil também, né? Então o Brasil se consolida como um grande país que usa transgênicos. E no slide, para quem está no celular, talvez não dê para enxergar direito. Para quem está no computador, ok. É importante você saber o que o Brasil planta transgenicamente. Na ordem. Coloquem para mim. Soja, milho e algodão. Esses três. Soja, milho e o algodão. Vamos pensar sobre esses três. Soja é para exportação. Certo? Algodão não é alimento. Algodão é matéria-prima para a indústria de roupas, indústria têxtil, né? Agora, milho, nós consumimos. Pode pegar aí na sua casa salgadinhos, doces, alguma coisa que tem milho ali. Milho se usa xarope de milho, né? No caso. O milho é usado em muitos alimentos que a gente consome. Não é só o milho in natura, comer da espiga de milho, mas ou a pipoca. Mas mais do que isso, a gente usa o milho em vários tipos de alimentos. Então, eu e vocês consumimos transgênicos. Com certeza. Com certeza a gente consome. Aí entra a biologia. Qual o problema de consumir transgênicos? Faltam estudos. Nenhum estudo comprova exatamente que faz mal, mas também não tem nenhum estudo que comprova que faz bem para a saúde humana. Falta estudos. Então, a gente consome produtos transgênicos e, em grande parte, não temos estudos sobre se esses alimentos podem ou não impactar em nossa saúde em longo prazo. E quem controla os estudos são as empresas que produzem, né, os transgênicos. Então, a ciência ela tá livre por aí, né, a ciência, mas boa parte dos pesquisadores são financiados por essas empresas que eu citei aqui agora há pouco. Então, carece de estudos sobre
quais são as possíveis consequências para a saúde humana pelo uso de transgênicos. Agora, se te perguntarem, assim, em concreto, me fale um problema de usar transgênico, fale sobre o meio ambiente. Aí dá para falar numa boa. Isso é comprovado, gente. Você plantar alimentos transgênicos, produtos transgênicos, torna o meio ambiente homogêneo. Eu clono lá uma plantinha, aí manipulo uma semente e faço todas iguais. Isso não existe na natureza. Tudo igual. A natureza, o ecossistema, ele tem um equilíbrio pautado na heterogeneidade. Se eu torno o meio ambiente monótono, só a mesma espécie, isso atrapalha a polinização, isso atrapalha várias cadeias de alimentação. Então, por isso que é um tema muito da biologia que eu estou tratando aqui. Pode cair em geografia? Pode. Mas a biologia ela tem mais subsídios para explicar os malefícios dos transgênicos. Mas se cair em geografia, o que vai cair é isso. Dizer que plantar transgênicos pode desequilibrar, pode romper o equilíbrio de um ecossistema. Porque torna esse meio ambiente todo homogêneo, tudo igual. E não existe na natureza nada totalmente igual. O equilíbrio ecológico existe porque ele é bem heterogêneo. O meio ambiente ele é heterogêneo. Então, você começa a eliminar as pragas, eliminar as aves, atrapalhar as abelhas que fazem a polinização. Ou seja, o problema maior do transgênico, real, concreto, tem a ver com o equilíbrio ecológico. Diga, David. Professor, não é querendo desmerecer o Paraguai ou tal coisa, mas, tipo, tem influência do negócio lá dos brasiguaios para estar nessa posição no top 7? Pensei nisso. E, David, me chama a atenção, sabe o quê, cara? Se você pegar, Estados Unidos é um país grande, em área. Brasil também. O Canadá é enorme. A China também é enorme. A Índia é um país razoável em tamanho. A Argentina, pequena, não é. Aí o Paraguai, cara, é um país pequenininho, né? Olha o tamanho do Paraguai, não, sem desmerecer, como o David muito bem falou, não é desmerecer, é o tamanho. É um país de área pequena. E é o 7º do mundo em produção transgênica. E adivinha o que, especialmente? A soja. E quem foi para lá plantar essa soja? Os brasiguaios, exatamente. O David está com saudade das aulas presenciais. Ele lembrou dessa aula dos brasiguaios. Não, Quem é que que não também lembra? o Ricardinho Não, também David. falou muito disso. Eu expliquei a distância brasiguaio já, é verdade. Acho que as primeiras aulas à distância eu expliquei brasiguaios. Nossa, é que eu dei 2 aulas para vocês só, presenciais, se eu não me engano, só 2. A terceira em diante já foi à distância, cara. Meu Deus, meu Deus. Professor, só mais uma coisa. Fala. Esses oligopólios que você citou, tipo, é tudo estrangeiro, né? Ou tem algum que é nacional, sei lá, tipo, Não, manipulou estrangeiro. sementes aqui. Ah, tá, justo. Alemanha, Estados Unidos, especialmente. Esses 2 países que vão concentrar as empresas, né, do ramo de sementes. Então, de novo, o centro do capitalismo, o mundo desenvolvido. E, David, parece que tá ruim, mas pode ficar pior. Olha mais uma lei para vocês. Lei 4148/08. Coloquei, dei um enter no meu slide, tá vendo? Apareceu de cor azul uma nova lei. Vocês vão achar que eu estou mentindo. Eu não minto, gente, nem aumento. Esse projeto de lei, eu devo ter falado dele na aula em algum momento já, no comecinho do ano, talvez, não me lembro, mas esse projeto, que já foi aprovado pelos deputados, tem que passar pelos senadores e pelo presidente. Ele quer retirar das embalagens a letra T, que indica que o alimento é transgênico. Se você compra um transgênico hoje em dia, pode procurar na tua casa. Tem uma letra T maiúscula, com um triângulo amarelo, para indicar na embalagem, olha, esse alimento contém algo que foi modificado geneticamente. Né? Tem uma sigla, tá? Que eu nem falei dela, mas pode ser que na embalagem apareça essa sigla. OGMs. Organismos geneticamente modificados. Coloquei no chat. OGMs. Tá? Os transgênicos. A lei, ela quer tirar das embalagens o T. Aí você fala, por quê? Porque de acordo com os ruralistas, o Congresso, né, ruralista,
há um preconceito contra os transgênicos. E as pessoas não compram. É só tirar da embalagem. Esse é o nosso país, gente. Coisa séria não é debatida. Esse tipo de coisa vai passar. É que o ano 2020 é marcado pela pandemia. Então, o Congresso ele está num momento tem muitos projetos assim que ficaram para depois em razão da pandemia. Mas perceba que o projeto está em 08. É 2008 o projeto. Já tem aí um certo tempo, né? 12 anos. Ele já foi aprovado pelos deputados, tem que passar pelos senadores e finalmente pelo presidente. Pelo Senado, lembrando, né? 1/3 é ruralista. 1/3 concorda sabe, coloca a mão no fogo por isso daí. Então, resta saber se haverá algum debate científico, né? Sabemos que não, estou sendo aqui ingênuo, tá? Mas deveria, pelo menos, haver algum debate científico tratando desse tema. Oi, Isali, pode falar. Ju, mas com esse projeto, não pode, por exemplo, a Anvisa ou outros órgãos regulamentadores recorrer a esse projeto de lei e, sei lá, sancionar alguma coisa que seja obrigatório de novo o uso do T? Ó, de repente, a gente pode ir numa nova instância. Você pode ir para um outro tribunal para julgar isso daí, né? Porque eu creio que se passou pelo Congresso, vai ter peso de lei. Agora, o Supremo, ele pode avaliar o caso. Isso é raro acontecer, ainda mais hoje em dia que está uma briga entre o Supremo, né, o judiciário com os outros poderes, né, tá uma briga, executivo, legislativo, judiciário. Mas se é uma coisa muito grave, o judiciário pode entrar em cena. E pode falar, peraí, a gente vai pegar esse projeto aqui e vai apontar aqui um adendo de que não, isso pode causar malefícios à saúde humana e isso precisa ser apontado na embalagem. Agora tem uma coisa, viu, Isa? Vai tirar o T da embalagem. Não vai tirar daquelas letras minúsculas o que tem dentro desse produto. É que o T, ele é mais objetivo. Você pegou a embalagem, tem um T, é transgênico. Você vai comprar um produto, alguns tomam esse cuidado. Olha a embalagem, olha a validade, olha a procedência, quais matérias-primas estão ali, etc. Tal. Mas a maior parte não faz isso. Olha a validade no máximo, talvez, e compra. Então, tirar o T não é tirar todas as informações. Tá? Mas é tirar essa coisa mais visível de você saber o que você está consumindo. Então, é bem terrível se isso for aprovado, mas o problema é esse, não vai tirar tudo da embalagem. E sim, vai tirar o T maiúsculo da capinha ali que chama mais sua atenção. Agora o Supremo pode, ele pode olhar, não, peraí, isso aqui foi aprovado, vamos fazer um adendo aqui, que tem um... Tanto que a gente está vivendo um problema ligado à Covid-19 que está mexendo com essa estrutura dos 3 poderes, né? Trocas de acusações. Não sei se isso ocorreria com os transgênicos, mas é uma possibilidade que se abre também. E o Congresso, vou te dizer, viu, Isa? O Congresso obedece, não, a palavra correta não é obedecer, mas o Congresso olha muito as ruas. Talvez, se as ruas tivessem mais mobilização, esse tipo de projeto, ele não seria nunca aprovado. Mas como não há uma manifestação popular a esse respeito, essas coisas acabam passando. Eu estava quase me esquecendo. Ainda bem que você fez essa pergunta, Isa. Faz umas 3, 4 semanas, mais ou menos, gente, que foi apresentado um novo projeto de lei. Eu coloquei ele no chat. 2633/20, 2020. Conhecido como MP da Grilagem. MP da Grilagem, é um apelido que deram para ela. Olha só, gente, olha, é incrível. Eles querem anistiar quem cometeu grilagem. O que é anistiar? Não punir quem cometeu grilagem. Porque esse sujeito está produzindo, pobrezinho.
Ele merece continuar. É sacanagem, né? Mas foi apresentado um projeto. Mas calma. Apresentar um projeto, como vocês perceberam, leva anos. Até acontecer a votação, até... Mas só o fato de alguém apontar um projeto como esse para anistiar. O que é anistia? Eu não prendo mais você, eu não puno mais você. Então, eu sei que você cometeu grilagem, mas se você está na terra produzindo, você vai ser perdoado. É um perdão aos grileiros. Aí vem dizer que o Brasil ele é um país normal. Não é normal. Tem como ser normal isso, gente. Desculpa. Não tem como. Mas está aí para colocar no teu registro, né, que há um projeto até para isso, para perdoar quem cometeu grilagem. Né? Eu vou mudar um pouco o foco, já estou nos 15 minutos finais de aula, na hora certa. Eu coloquei ali, ó, 2 fotos para vocês. A foto da esquerda, ela está mostrando um caminhão recolhendo grãos, recolhendo soja, tá? E a sua direita, uma corrida de colheitadeiras. Não, parece, né? Uma corrida, os caras estão brincando ali. Mas é o uso de colheitadeiras no Cerrado brasileiro. Aí eu coloquei assim no título do slide. Colheita de soja em Rondonópolis, fica no Mato Grosso. Os caminhões como entrave para a logística do agronegócio. Eu discuti com você muita parte social. A parte econômica é o seguinte. O Brasil depende dos caminhões, todos sabem disso. Eu vou dar uma aula sobre isso para vocês ainda, sobre transportes. Um pouquinho mais adiante. O problema é, gente, o caminhão leva menos produto, paga pedágios, tem a manutenção, ou seja, transportar por caminhão tem um custo mais elevado. O produto fica mais caro. Então, a soja do Brasil, ela custa mais caro que a dos Estados Unidos. Tem a mesma qualidade. Mas por que ela é mais cara? Por conta do transporte. Então, a nossa logística ela é ruim, por depender muito dos caminhões. E eu coloquei essa imagem de propósito para você ter uma ideia. Você tem uma fazenda altamente moderna, a colheitadeira seria o moderno, né? E um caminhão bem antigão carregando a soja em sala de terra. Então, se você competir em mercados cada vez mais difíceis de você exportar, você tem que ter uma produção tecnológica, ok, mas que também haja um transporte de maneira efetiva e tecnológica. Isso acaba não acontecendo. Portanto, o que você vai comentar aí? A dependência em relação aos caminhões, ela torna o produto agrícola do Brasil mais caro. Porque transportar por caminhão, de fato, é mais caro. Né? Leva menos mercadorias, tem pedágios, tem a manutenção do próprio caminhão. Então, o transporte por caminhão é mais caro. Imagina que essa soja, ela sai do Mato Grosso e vai para o Porto de Santos, de caminhão. São 2 semanas, pelo menos, de trajeto, gente, entre Mato Grosso e o Porto de Santos. Então, lado a lado, uma agricultura tecnológica, mas um problema, uma deficiência ligado à logística. Tem alternativas? Tem. Vou explicar também ao longo do ano para vocês. Hidrovias, a partir do Centro-Oeste, porque você exporta soja para a China, a partir do Porto de Santos. Porém, o produto está no Mato Grosso. Um caminho mais viável seria colocar essa soja numa barcaça. Barcaça não é apelido, é o nome correto, barcaça, que vai num rio. Tem alunos, não me entenda mal, que eles colocam um navio no rio. Não, navio é mar. Rio é barcaça, com C cedilha, é barcaça que você usa no rio, não é navio que você usa no rio, tá? Barcaças. Então você coloca a soja numa barcaça, esses rios vão em direção da Amazônia, você ganha já o norte do Brasil, Atlântico Norte. É um caminho mais barato, carrega mais produto e você já escoa ele na direção dos seus mercados. Faça um mapa mental aí. Você está no Pará, você está no Atlântico Norte, Canal do Panamá e vai para a China. Melhor do que sair do Mato Grosso, ir para o Porto de Santos,
e daí sim fazer todo esse rolê para chegar na China. Então você ganha em vários aspectos. Há projetos em curso, vou explicar isso em outras aulas para vocês em transportes e até região centro-oeste, região norte, vou explicar no final do ano, tá? Mas há uma deficiência do produto brasileiro, essa coisa da a dependência dos caminhões. Eu vi várias mãos levantadas, a primeira foi a do Samuel, se eu não me engano. Samuel, pode falar. Sir, eu não sei se eu ouvi com o senhor ou se foi com. Se eu tive uma conversa com um amigo meu, eu não lembro ao certo, mas eu me lembro que lá pelos anos de 2000 teve muito uma compra de caminhões e tudo mais que fez com que a oferta de caminhoneiros aumentasse muito. Por acaso não seria importante, não, é interessante para esses produtores terceirizar o produto? Porque eu ouvi falar que tem caminhoneiro que até perde dinheiro, tipo, nessas viagens de tão concorrido que é. Uhum. Mas não. O problema é que esse aquecimento do setor automobilístico no Brasil ele aconteceu nos anos 2000, de fato, né? Com uma previsão de crescimento econômico que acabou não se concretizando, né? O Brasil hoje não cresce. Desde 2014 o Brasil está em crise econômica. Então já tem 6 anos o Brasil está em crise. Então não se concretizou esse crescimento que pensavam há 15 anos atrás, né? Mas os caminhões, a frota aumentou muito, e a demanda não aumentou na mesma medida. Esse é um problema, esse é um fato, né? Agora, a nossa ideia também não é desempregar caminhoneiro. Tudo é um projeto, é processo. Não é de um dia para o outro que você troca do caminhão para as barcaças. Isso leva, com muito bom senso e com um bom projeto, leva 2 décadas ou mais. Então, nesse meio de processo, você pode qualificar e mudar. O caminhão nunca vai ser algo extinto. O problema é o caminhão em longas distâncias. Num país continental, isso é um erro, né? É um erro muito grande. Tá bom, obrigado. David, imagina. Fala, David. Professor, eu não sei se é inocência da minha parte, mas, tipo, na minha cabeça parece lógico. Já que, tipo, por exemplo, a bancada ruralista tem tanto, tipo, tanta influência, por que, sei lá, eles não inventam algo, ou, sei lá, de investimento para outras formas de locomoção, sabe? E insistem nas rodovias que acabam comprometendo, tipo, a concorrência, sabe? Eu não entendo, para mim parece lógico, era só, tipo, investir em ferrovias, por exemplo, que estaria resolvido. Não sei se deu para entender muito bem a minha pergunta. Entendi. É que esse investimento, cara, ele parte do Estado, né? Ele parte do Estado brasileiro. Então, tanto que as alternativas, David, em parte são bancadas pela Bunge, pela Cargill, as grandes empresas. Eles, por muito tempo, esperaram do governo, né? Essa atitude não tiveram, e alguns investem de maneira até privada ou em parceria com o Estado brasileiro. Mas, Então, professor, infraestrutura é o Estado, né? Então, professor, Estado... olha, tipo, mas a influência que eles têm, tipo, que é bem grande pelo que você mostrou, por que, tipo, nada ocorreu ainda, sabe? É muito fácil de algo acontecer, entendeu? Entendi. Guarda essa pergunta, David, porque tem uma explicação boa e lógica, que tem a ver com rodoviarismo. Por que o Brasil apostou em rodovias? Mesmo sendo um país continental. Essa aula eu vou dar em transportes. Porque Beleza. A pergunta é ótima. Mas tem critério, cara. Tem uma lógica. Não é por Pra acaso mim- que o Brasil depende dos caminhões. Pra mim não parece, tipo, sei lá, mas tudo bem. Eu iria aguardar. É que essa lógica, ela é dos anos 50, né, cara? Era outro país, né? Era outra coisa. Teve um motivo. JK, atrai empresas de automóveis, tem uma razão, sim, cara. Só que não estamos mais nos anos 50, né? O problema, David, é isso, que para hoje ter uma mudança, alguém tinha que ter pensado nela há 30 anos atrás. Há 40 anos atrás. Olha que delicado, né? Demora para... Então, hoje em dia, David, há sim um aumento da produção, do investimento em ferrovias e tudo mais, hidrovias. Só que é muito devagar.
para ter uma resposta, para ter uma mudança, leva muito mais tempo, entendeu? Então, é muito devagar. Não é que não se pensa. Se pensa, está sendo feito até. Há uma expansão de ferrovias e hidrovias, porém demorou muito para isso começar. A gente sempre tem espasmos, né? Uma hora vai, aí para. Uma hora vai, aí para. Então, demorou muito. Esse é o problema. Mas fica sossegado que a gente vai tratar com mais cuidado disso aí em transportes. Ana, querida, Beleza, pode então. falar. Valeu, professor. Imagina, David. Imagina. Pero, Oi, Ana. pensando no transporte por meio de barcaças em direção ao norte, a insegurança não ia aumentar? Tipo, a falta de segurança por conta dos piratas, esse tipo de coisa? Não, o maior problema, se você quiser criticar, é povos indígenas e meio ambiente. Porque para criar isso, o Ana, tem que desmatar, tem que ocupar os rios, criar canais, você desvia o rio quando tiver quedas d'água. Então, há um impacto ambiental embutido, sim, o impacto social, especialmente em áreas indígenas. Então, é esse tipo de impacto que você pode apontar como problema. Segurança não é um problema, não. Vai por mim que esses caras não perdem dinheiro. Eles não querem perder dinheiro, não. É mais seguro a barcaça do que um caminhão. Porque o caminhão, ele está mais exposto ao crime organizado, né, em rodovias. Posso simplesmente abordar um caminhão com muito mais facilidade do que abordar uma barcaça. Para fugir, inclusive, né, a rodovia ela é ótima. O rio não. No rio é tudo mais devagar. Tá? Então, segurança, nesse sentido, segurança não é um problema. O problema, se você quiser apontar problemas, meio ambiente e, ao mesmo tempo, essa ideia das populações ribeirinhas, tradicionais, esses podem perder. Mas fiquem tranquilos. É um tema importante, transporte, eu vou tratar dele adiante. E, Felipe, sobre resultado... Imagina. A longo prazo, se vê em longo prazo, mas tem que ter um projeto, né? Não há projeto. Para terminar a aula, meus amigos, eu coloquei um último slide e eu não quero que você saia decorando cada produto do Brasil. Não precisa. Não é necessário. Tá? Mas eu vou fazer uma coisa rápida, em 5 minutos. Se estiver rápido demais, você levanta a sua mão. Eu coloquei no slide, isso está na apostila também, tá? Exatamente o que está aí está na apostila. O que o Brasil produz mais, o que o Brasil tem mais protagonismo, certo? E no caso, olhando para esses dados, olha só, vamos lá, o primeiro item. O Brasil é o maior produtor e exportador do mundo de soja, laranja, café e açúcar. Primeiro, produtor e exportador, que mais produz o que mais exporta. Os estados é a parte que algumas provas cobram de vocês, até a FUVEST cobra. Não é tão difícil quanto parece. Soja é o Mato Grosso, o estado que mais produz soja, MT. Laranja é São Paulo. Né? São Paulo, o interior de São Paulo é uma área muito voltada, né? A região de Araraquara, Ribeirão Preto, especialmente, produção de laranja. Então, estado de São Paulo. Café, cuidado com pegadinhas. O ciclo do café ocorreu aqui em São Paulo, importante e tal. Mas o estado que mais produz café hoje em dia é Minas Gerais. Bem mais que São Paulo, inclusive. Então, Minas é o estado que mais produz café. Já o açúcar, São Paulo também. Falou em cana, São Paulo. São Paulo, o que mais expressivo em cana. Depois, eu coloquei que o Brasil é o segundo produtor mundial de carne bovina. De novo, Mato Grosso. Aves, Santa Catarina, no caso. Aí muda um pouquinho, tá? Santa Catarina. E o etanol, o álcool combustível, São Paulo de novo, né? Produção de cana, tanto para o açúcar quanto para o etanol. São Paulo está em primeiro lugar. Então, não ignore o papel de São Paulo no agronegócio. Né? Eu citei a laranja, citei em parte também o álcool. Agora, tem uma coisa que confunde os alunos. Eu falei carne, né? Carne bovina. O Mato Grosso é o maior rebanho, mais produz, né? Agora tem um problema. Carne é muito perecível. Você cria o animal, você mata o animal
e tem que congelar a carne, cortar e congelar. Então, frigorífico é o que faz isso. É o que corta, faz o abate e acaba congelando. São Paulo tem muitos frigoríficos. Por qual razão? Porque o consumo aqui é maior. Então, leia as perguntas com bastante atenção. Porque quando eu falo que o Mato Grosso é o segundo maior produtor, eu estou pensando no rebanho, o gado. Né? Agora, se falar em frigorífico para vocês, São Paulo tem um peso muito grande também. Então, o rebanho está no Mato Grosso. O gado está lá. Mas o corte e o congelamento, a refrigeração dessa carne, por vezes é mais perto do mercado consumidor, porque é algo perecível. Tá? Então, São Paulo, mesmo não tendo o rebanho, tem muitos frigoríficos no interior de São Paulo. Tudo bem? Depois, eu coloquei que o Brasil é o terceiro maior produtor de milho. Adivinha onde? Mato Grosso. Mato Grosso. Terceiro de milho. Ao mesmo tempo, é o quinto maior produtor de algodão. O algodão do Brasil, ele foi motivo de debate pela concorrência com os Estados Unidos e tudo mais. Se alguém pegar alguma questão mais antiga que apareça isso, pode ficar sossegado que já não está, não é atualidades mais. O Brasil até venceu os Estados Unidos na OMC em relação à produção de algodão e tudo mais. Mas, no final das contas, temos uma grande produção de algodão. E, de novo, adivinha quem aparece? Mato Grosso, o estado que mais produz algodão. Então, olha como esse estado tem uma relevância. A gente não fala tanto do Mato Grosso, né? Mas no agronegócio, ao menos, é um estado altamente relevante. Deixa eu olhar aqui no meu slide, está atrás do computador. Eu coloquei que o Brasil é o quarto exportador de carne suína, porcos, Santa Catarina. E, finalmente, para encerrarmos a aula, o Brasil ele tem a maior produção fora da Ásia de arroz. E não é pouca coisa. Porque pensar em China, Índia, Tailândia, Vietnã, esses caras plantam muito arroz. Então, o Brasil ele é o que mais produz arroz fora da Ásia. E o estado que mais produz é o Rio Grande do Sul. Aí muda um pouquinho, gente, cuidado. Pensou em arroz, Rio Grande do Sul. Eu pulei o leite. Leite é Minas Gerais, tá? Produção de leite, rebanho leiteiro, Minas Gerais. Não é exagero. Ainda tem perguntas que querem saber isso. Estados produtores. Mas perceberam que o Mato Grosso, ele é o primeiro em muitas coisas. Então você já vai usar o Mato Grosso para vários produtos diferentes. E tem aqueles que são um pouquinho diferentes. Diga, Isali. Ju, eu posso falar que o Brasil tá perdendo espaço, não perdendo espaço, mas ele está deixando de plantar produtos do consumo interno para se transformar só num agroexportador? Pode, mas aí, o Isali e todos vocês, não é uma coisa recente. Isso começou nos anos 70, de você abrir mão da produção de alimentos para o mercado interno e produzir commodities. Então, essa escolha, Isa, de plantar matérias-primas, né, no caso, para exportação, ao invés de alimentos para a sua população, é uma escolha já de mais de 40 anos. Mas dá para falar que ela ainda acontece, com certeza. Então, já começou há um certo tempo. Desde os anos 70 isso acontece. Priorizar o mercado externo em detrimento da sua população. E é bem dramático num país onde a fome é muito grande, né? E alimento é uma coisa que fica cara. Pode pensar em não agora com a Covid, mas antes da Covid, inflação, agricultura, do tomate a batatas, ao leite, as pessoas reclamando do aumento constante do preço desses produtos. Então, você prioriza exportação, a demanda do Brasil continua aumentando,
falta mercadoria, o que acontece? O preço aumenta. Então, é um problema de longa data, ô Isa, só que atualmente ele está num nível ainda mais elevado. E é uma questão de escolha. Latifundiário não planta alimento, latifundiário planta soja para exportar, planta milho para exportar, planta algodão para exportação. Ah, mas é bom para a economia do Brasil. Mas sem projeto, de novo, o setor do agronegócio cresce, mas não necessariamente o país ganha totalmente com isso. E eu falei acho que semana passada, não sei se falei, mas falo hoje. Mesmo com a Covid-19, o Brasil, uma economia arrasada, o agronegócio vai bater recorde de exportação este ano. Então, tá aí. A demanda da China continua, né? Então, a produção continua voltada para o mercado externo. Então, não tem crise para o agronegócio, gente. Esses caras estão dando risada. Estou falando sério, estou dando risada. Para eles está ótimo. O dólar está caro. É bom para eles. Para quem exporta matéria-prima, gente, é bom o dólar estar alto. Está 1 para 5, mais ou menos. Para eles é ótimo, é excelente. Se tiver 1 para 6, melhor ainda. Eles não estão nem aí. Eles importam máquinas e são em dólar. Não tem problema. O volume de exportação é tão grande que mesmo o dólar alto, para importar alguma coisa, eles exportam bastante, então compensa. Quanto mais desvalorizado o real, melhor para o agronegócio. Então, este ano, repito, recordes de exportação em valores. Porque o dólar está mais alto e é bom para eles. E, ao mesmo tempo, as demandas chinesas continuam um pouco menores, mas ainda elevadas e consomem do Brasil. O Brasil exporta para a China. Gente, assim, nosso horário está fechando. Antes do David perguntar um negócio para mim, só um adendo aqui. Porque acho que semana passada veio uma pergunta para mim, veio pelo WhatsApp. Eu vou compartilhar aqui. Me perguntaram o que significa o novo rural. Júlio, o que é um novo rural? Eu vi numa prova. E a pessoa me trouxe uma prova que tinha novo rural e esse termo aqui, pluriatividade. Então, rapidinho. O que é o novo rural? O que é pluriatividade? É você agregar renda à tua produção. De que forma? Além de plantar e colher e vender o que você colhe, claro, você faz turismo rural. É uma nova atividade no campo. É um novo rural. Praticar o turismo em propriedades rurais. Vender um produto artesanal, geleias, doces. Então, o novo rural quer dizer isso, novas atividades. Ou o nome que eu coloquei no chat, pluriatividade. O que é pluri? Plural. Você faz várias coisas. Então, na dúvida, olha a palavra. Plural, vários. Então, você planta, você faz turismo nessa propriedade rural, você ao mesmo tempo vende algum doce, alguma geleia, um vinho artesanal que seja. Então, tudo isso junto compõe a sua renda. É uma renda plural. Você faz várias coisas na sua propriedade para obter a sua renda. Daí o nome pluriatividade. Então, mas meu conselho, nunca você vai dizer que isso é a salvação do campo brasileiro. Porque não é uma questão de escolha para todos. Nem todos podem abrir a sua propriedade para visitação. O sujeito que é de família italiana e vai mostrar como é que se fazia o vinho com os imigrantes. Isso é muito específico. Nem todos podem fazer esse tipo de turismo, né? Em Minas Gerais tem o roteiro da cachaça, no norte de Minas Gerais. Está agregando renda à população pobre até. Legal. Mas não dá para achar que isso vai solucionar tudo que vimos agora há pouco. Grilagem, violência. São tantos problemas no campo que eu não consigo olhar o novo rural, entre aspas, né, como sendo uma única maneira de solucionar problemas. Então, guarda esse novo rural caso alguém pergunte para vocês sobre ele. Não tenta colocar esse novo rural como proposta. Talvez não dê certo. Né? O corretor vai olhar, mas o que esse cara está falando? Novo rural? Como assim? Mas se cai em múltipla escolha, o novo rural significa o quê? 2 pontos. Agora você sabe o que é o novo rural. É essa atividade plural. Várias coisas numa mesma fazenda, no mesmo sítio, para agregar renda. E quem faz isso aí são os pequenos. Médios, talvez, mas muito mais os pequenos produtores. Certo? Bom,
Deu 4h10, eu vou pedir aqui um salve pro David. David, fica comigo aí. Quem quiser ficar, pode ficar, mas eu vou dar a aula como encerrada, tá? Um beijo para vocês, se cuidem. Até semana que vem. E enquanto vocês partem, e quem quiser ficar, pode ficar. David, pergunta, cara. Pode falar. Ô, professor, talvez a inocência minha de novo, porque para mim a Hum. geografia não tem muita lógica, desculpe, mas então, Fala. sei lá, tipo, se o foco é no mercado externo, é porque alguns agricultores já que com alta demanda do país e tipo com a baixa concorrência não investem no mercado interno, sabe? Para mim, tipo, é lógica do capitalismo, sabe? Alta demanda, pouca concorrência, por que não, sabe? Porque o ganho é muito maior exportando. Entre você Mesmo, vender tipo, comida pro trabalhador brasileiro e vender soja para a China, que vai comprar em dólar, melhor exportar a soja para a China. Ganha muito mais, cara. Muito, muito mais. Porque você planta muito, né? São latifúndios. Então você exporta milhões de toneladas de soja. Você ganha muito mais do que produzindo alimento para a população brasileira. Porque quem passa fome é porque também não tem dinheiro para comprar os produtos, né? Então, o grande produtor não está interessado nessa fatia de mercado. Ele quer os grandes. Então, os países como o Japão, como a China, a Europa, que vai importar esses produtos e vai pagar com moeda estrangeira. Você ganha muito mais, cara. Então, pensando no capitalismo que você citou aí, o ganho é muito maior você exportando. É muito maior. Tem um custo elevado para você criar esse. Tem a logística, tem investimento em máquinas. Então, é aquele ditado, dinheiro faz dinheiro. Para você criar um agronegócio, tem que ter um investimento alto. Mas o retorno também é muito alto. Ainda mais esse ano, com o dólar alto, como está, o retorno é muito grande. Então, justo. É que na por minha isso, cabeça, tipo, fazia todo David, sentido. mas, Não David, pensei nisso. por isso, eu vou dar um exemplo para a Argentina. Argentina. A Argentina é um grande produtor de trigo. O Brasil importa trigo da Argentina, porque o trigo é de clima temperado. Né? Então, se o dólar aumenta, gente, aumenta o pão francês. Porque o pão usa o trigo e o trigo é importado. Então, o Paraná produz muito trigo, o estado do Paraná. Mas não dá conta, a demanda do Brasil é muito grande, tem que importar trigo da Argentina. Certa vez, o governo Kirchner, da Argentina, criou uma lei para sobretaxar quem exportava trigo na Argentina, para sobrar trigo para o mercado interno. O que estava acontecendo na Argentina? O cara exporta trigo, falta trigo para o argentino. O que acontece? Fica mais caro para o povo da Argentina. Chamaram de comunismo, de todos os ismos aí pejorativos que alguém pode encontrar. Mas, gente, vamos combinar. Pense nos Estados Unidos, que não tem nada de comunismo lá, certo? Eles fazem isso. Subsídios agrícolas. Não é comunismo, é você pensar na sua população, tá certo? O governo tem que priorizar o seu povo. Né? E a Argentina, na minha opinião, deu um exemplo de como tem que fazer. Não, quer exportar, negão? Exporta. Mas vai ter que pagar mais para exportar. Você vai ter um lucro enorme, então eu não vou te dar prejuízo. Eu vou diminuir o seu lucro para tentar estabelecer uma regra mínima para não acontecer o quê? De faltar o produto, ele ficar mais caro. E no Brasil, David, acontece muito isso. Você vai no mercado, o leite está caro. Do nada, assim, o leite aumentou de preço. Por quê? Porque o Brasil começa a exportar mais leite, oferta e procura. Falta leite aqui e fica mais caro. O cara que produz, ele pensa onde ele vai ganhar mais. Certa vez, o preço aqui do leite aumentou porque teve uma doença no rebanho da Nova Zelândia, que é um país que produz muito leite, e a Nova Zelândia parou de exportar um pouco. Então, alguns mercados estavam ficando sem leite. Os brasileiros, os produtores do Brasil, começaram a vender para mercados que a Nova Zelândia exportava, porque iam ganhar em dólar. Faltou leite aqui, o leite subiu muito. Então, carência de regras. Não é impedir o capitalismo, não é isso. Mas tem que ter regras. Tá? Por isso que eu falo, tem assuntos que hoje em dia, para a grande população, para as massas, é difícil discutir. O pessoal está muito influenciado por redes sociais, por jargões, por palavras de efeito, né? E não querem ouvir. Não querem ouvir, não se dão satisfeitos em ouvir, querem ter razão apenas. Por isso que eu gosto de pegar exemplos. Você começa a perceber que, que governo que não deveria pensar na sua própria população? Né? Não importa se é de esquerda ou de direita, não é isso. Não se trata disso. Oh, yeah?
Mais alguma coisa, meus amigos? Beleza, valeu, professor. Mas Ô, para mim da valeu. geografia não tem lógica, mas tudo bem. A geografia é mais difícil do que parece. E tem muitos assuntos que se relacionam. Então, tem variáveis que, a princípio, você não leva em conta. Por isso que você ficou, pô, é verdade, não tinha pensado nisso. Né? Então, são variáveis diferentes que tem que começar a analisar. Mas é bom fazer isso, David, porque é um diferencial para você pegar perguntas mais elaboradas e saber como respondê-las. Tá certo? Beleza, valeu, professor. Então, gente, se cuidem e nos vemos na próxima aula, quarta-feira que vem. Falou. Tchau, Pro. Até. Bom final de semana. Eu também, Ana. Daqui a Tchau, pouco eu te professor. mando Obrigado. lá. Tchau, David. Daqui a pouco eu mando lá da questão. Tchau.